Boa tarde, Ricardo Monsanto. Boa tarde. Tínhamos esta entrevista long time já pensada e já tínhamos falado diversas vezes quando seria o momento de termos esta entrevista. Chegou o momento, penso eu, da minha parte sempre houve disponibilidade, mas tu, com toda a vida que tens e todos os teus afazeres, provavelmente seria agora o melhor momento. E é este o momento. Para começarmos lá para casa, para quem nos está a ver, quem é o Ricardo Monsanto? Ricardo Monsanto é professor no Conselho de Odivelas, é vice-presidente da Rádio Cruzeiro, é treinador de futebol no Conselho Vizinho, na Amadora, estou a treinar o Estrela, sou vogal da freguesia, da União de Freguesias da Ramada e Canessas e tenho algum histórico, também fui aqui presidente da Associação de Pais do movimento parental, sim. Exatamente, da Associação de Pais da João de Deus de Odivelas. Fui um dos fundadores dos Jovens da Ramada, já há muitos anos atrás, era adolescente, fui um deles, fui um cofundador, éramos um grupo e tenho aqui alguma história interessante no Conselho de Odivelas. Ok. Acabaste agora de falar numa das questões que na altura foi muito falada, muito badalada, a questão do acordo de gestão que veio a acontecer entre o PSD e o PS na União de Freguesias Ramada Canessas. E como agora falaste, podemos já ir por aí. O que é que leva o Ricardo Monsanto e as pessoas que estão com ele a fazer um acordo com o PS na Ramada Canessas? Eu sei porque na altura tivemos uma conversa, mas para quem nos está a ver, o que é que leva alguém, segundo o PSD, um bocado à revelia da direção do PSD de Odivelas, a fazer um acordo desses? Gostava que explicasses isso, embora eu já te saiba minimamente as razões, mas gostava que explicasses o que é que te levou a ti e aos teus, alguns independentes, muitos deles, a fazer esse acordo de gestão. Em primeiro lugar, porque a Ramada vinha de muitos anos de Partido Comunista e não fazer o acordo era a mesma coisa que deixar o Partido Comunista governar sem ter sido eleito para tal. Eu não achei bem, achei que a Ramada merecia melhor e fizemos um acordo ao centro e as coisas até têm corrido bastante bem. Quando se fala em revelias ou não é bem assim. Eu tentei, de algumas formas, sensibilizar o Presidente da Conselhia Política que era importante fazer esse acordo. Mais que uma vez, a minha equipa estava toda com muita vontade de fazer o acordo e o Presidente da Conselhia não quis abrir mão e travou-se ali uma espécie de braço de ferro até que o acordo realmente foi realizado. Eu preferia que tivesse sido de outra maneira, mas a verdade é que o tempo é como o azeite, vem sempre ao de cima e deu-me razão, porque ao fim e ao cabo, passado um ano e qualquer coisa, esse acordo foi repetido agora na Pontinha e Famões, onde havia vontade das pessoas da Pontinha e Famões poderem servir a sua União de Freguesias da mesma forma que nós já estávamos a servir a Ramada e Canessas. De qualquer maneira, não é segredo, não pediram sigilo, mas eu coloquei essa questão tal como estás a colocar, alguém da direção do PSD, e a resposta foi que eram coisas diferentes e que na Pontinha, efetivamente, tinha havido esse acordo da direção para que o acordo de gestão fosse feito, o que não tinha sido o caso da Ramada Canessas. Aliás, na altura houve umas declarações e digamos... A existir esse acordo... Na altura em que esse acordo aconteceu, numa reunião da Assembleia de Freguesia, houve umas reações... Claro, mas a existir esse acordo, e ainda bem que existe, na Pontinha Famões, então que tivesse sido logo naquela altura também. Porque não faz sentido nenhum perderem um ano de governação e de poder local, porque o PSD é um partido de poder e tem que ser um partido de poder e cada vez menos tem poder em Odivelas. Cada vez menos.
E esta é uma das razões que outros partidos já têm vindo a definhar e que eu muito me gostava ver que o PSD viesse definhar pela falta de poder, quando o PSD, onde se sente bem e onde está bem, é fazer coisas, é o poder. E a minha equipa estava desejosa de fazer coisas, temos feito coisas muito interessantes e daí... Valeu a pena. E daí podermos estar a ver que com este acordo as coisas estão a funcionar e que a Ramada e Caneças é vista como um exemplo em muitas situações onde o PSD tem intervenção, como é vista noutros onde alguns dos independentes têm intervenção e onde o PS tem intervenção. Mas a Ramada e Caneças está a funcionar bem. Eu acho que isso é bom para toda a gente que faz parte. E agora acabaste de o referir, como é que tu vês, nesse contexto, como é que tu vês o PSD em Odivelas? Porque falaste agora em oposição, o PSD é um partido de poder. Para ti, neste momento, há oposição em Odivelas. Qual é a visão que tu tens do PSD? Do PSD? Eu acho que... a falar sempre no PSD local, não é? Não vamos passar para o PSD nacional, isso tínhamos trabalho aqui para... Claro. Mas em relação ao PSD local, qual é a visão que tu tens? Tu, Ricardo Monsanto, se calhar outras pessoas estão contigo, qual é a visão que tens? A minha visão é que o PSD já foi muito mais forte localmente, aqui em Odivelas, tanto a nível de concelho como em algumas freguesias, e tem estado a definhar porque está como um puzzle onde não contam as peças todas. E quando nós vamos para conquistar alguma coisa, nós temos que ir com os melhores. E às vezes funcionamos um bocadinho virados para o umbigo de algumas pessoas, não interessa, outras tentam juntar os cacos, mas na verdade as pessoas mais fortes em alguns momentos não têm estado lá para dar a força que o PSD necessitaria em Odivelas. E eu acho que independentemente das divergências, porque uma democracia é haver divergência de opinião, independentemente de algumas divergências, não podemos agir todos em carneirada, todos temos as nossas cabeças, todos temos as nossas maneiras de pensar. Nós, quando fôssemos lutar por um PSD mais forte em Odivelas, devíamos ir sempre com os melhores. E eu continuo a pensar que nem sempre vamos com os melhores. E portanto, isso é uma pena. O PSD para ti não está com os melhores. O PSD não está com os melhores. Há bons quadros que não estão. Há bons quadros do PSD Odivelas. Sim, estamos sempre a falar de que não estão a ir nos momentos certos. E que era muito mais fácil estarmos unidos do que... o PSD tem uma questão que é estatutária que não ajuda muito aqui localmente a coisa, que é que outros partidos têm de maneira diferente, que é quem ganha a conselhia fica com 100% da conselhia. E eu aí defenderia sempre um método de donte, uma percentagem, para podermos ouvir outras opiniões. Porque depois caímos numa espécie de andarmos a falar sozinhos. E isto acontece muitas vezes dentro da conselhia em Odivelas. Toda a gente no aquário tem aquela opinião, toda a gente no aquário acha que sim, muito bem, toda a gente bate palmas àquilo, e quando no mar alto, toda a gente sabe que aquilo não é assim. E portanto andamos iludidos. Faz lembrar um bocadinho, salvo seja, o Hitler, quando já estava a perder a Segunda Guerra Mundial, que ele mexia nos mapas e mexia o exército para aqui, para acolá, e para aqui, e para acolá, e já não havia exército. Já não havia e ninguém tinha coragem de dizer que já não há exército. Pois. E o PSD em Odivelas tem que ser muito mais forte do que aquilo que tem sido. Mas tu achas que isso é um problema interno ou deriva do facto do PS ter a maioria absoluta? É que o facto do PS ter a maioria absoluta também, de alguma forma, tirou força ao PSD, ou não? Ou tu achas que não? Mas eu acho que o PS teve a maioria absoluta no Conselho e em quase todas as freguesias do Conselho, não teve em todas, e por isso é que eu estou aqui e que outros também lá estão, mas teve... E algumas freguesias acabou por conseguir isso, e a nível de concelho também acabou por conseguir isso,
porque o PSD viveu para dentro muito tempo. E como viveu para dentro muito tempo, quando chegou à altura de apresentar um candidato a eleições, uma pessoa que, atenção, eu até aprendi a gostar do candidato, mas a verdade, aprendi a gostar, aprendi muitas coisas com a pessoa, teve um percurso na política em Sintra, que não há muito a dizer, teve qualidade naquilo que fez, teve sempre Estás a falar de Fernando Seara, teve sempre a preocupação de ter gente até de outros partidos à volta dele, nunca quis governar sozinho, portanto governou sempre até com outros partidos, portanto não lhe faltou acordos para que pudesse fazer boas governações e fez durante vários mandatos, mas aconteceu porque quando chegou à altura decisiva o PSD não tinha criado um líder interno capaz de defrontar umas eleições à Câmara. Mas e não tinha... isso foi só falta de um líder ou foi também a falta dos tais quadros que não apareceram a apoiar essa candidatura e esse projeto? Foi de tudo. Foi tudo. Foi de tudo. Okay. Porque se nós temos um PSD dividido em 3 partes, por exemplo, nunca vai ser tão forte do que se estivéssemos todos juntos. Okay. E é isto que eu, muito sinceramente, gostava de evitar e, na altura, e tu desafiaste-me várias vezes para esta entrevista, sim, e eu deixei passar aqui mais de um ano e numa altura mais calma, onde acredito que todas as partes estejam serenas em casa, tranquilas, possam ouvir ou tirar umas pistas daquilo que poderá, se calhar, no futuro ser um PSD mais forte em Odivelas. Portanto, vêm aí as legislativas, obviamente, as europeias, vai ser uma altura em que o PSD vai ter que ter, digamos, uma posição mais pública em relação a determinados aspectos. O que é que tu pensas, porque se agora fizeste o diagnóstico, que faltam os quadros, falta dar voz a esses quadros e dar-lhes força para aparecerem, então qual é a tua visão? Em princípio haverá também eleições, não é? Eleições do PSD. Eu acredito... Como é que tudo isto se vai passar na tua forma de ver? Em princípio, se tudo correr dentro dos trâmites legais, vai haver eleições internas em julho. Se tudo correr... Julho 7, portanto, mês 7. Mês 7. Se tudo correr dentro dos trâmites legais. Pronto. Agora, eu acredito, e acredito bem nisto, que se não houver aí algumas mudanças de pensamento e uma política mais agregadora, possivelmente nas legislativas, a nível de nomes, a nível de caras, vamos ter um bocadinho mais do mesmo. O que não vai beneficiar o PSD em Odivelas e, ao mesmo tempo, não estará a beneficiar em Lisboa e nacionalmente, como é óbvio. Sim, mas cingimos-nos aqui ao PSD e Odivelas. Temos tempo para lá chegar. Até às autárquicas ainda há tempo, mas de qualquer maneira estes testes que agora vêm aí vão obrigar a alguma, digamos, exposição, para não dizer outra coisa, mas alguma exposição do PSD, há outras forças políticas à direita do PSD, há aquela tradição de uma política de alianças, já podíamos ir lá, e neste momento há uma outra coisa ainda, que é o aparecimento do Aliança, que não sendo o Aliança e não só, o Chega também é outro partido, que talvez à direita vá trazer algumas novidades. Mas no que toca, inclusivamente, em relação ao Aliança, o Aliança é um partido, como tu sabes, foi buscar muita gente ao PSD. Aliás, começa logo por Santana Lopes, foi buscar. O Aliança já se está a instalar localmente. Aliás, há pouco tempo tivemos uma entrevista com um elemento bem conhecido, que é do Olival Basto, o José Silva Sousa, ex-PSD. Há gente do PSD a caminhar por aí. Achas que isso vai enfraquecer o PSD? Achas que é possível o entendimento? Qual é a tua visão disso? A minha visão é que quando há divisões nunca é positivo. Mas para ti isso é uma consequência do PSD não estar unido? Foi uma das consequências do PSD não estar unido. Se o PSD estivesse mais unido e aí a nível nacional, não estou só a falar a nível local, é claro que isso depois vai-se refletir, em especial, nos concelhos onde o PSD também não estava unido, a esse momento,
mas é uma consequência que vem de nível nacional do PSD não estar unido. E vai haver consequências a nível legislativo, acredito que vai. Não acredito que a percentagem que dão à aliança seja já aquela que dizem que é, mas também vou esperar para ver. Falam em 4%. Sim, mas eu vou esperar para ti. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Nisso eu acredito até mais num CDS mais forte do que propriamente que seja a aliança a crescer 4% logo no primeiro ano. Isso é a minha visão. Não quer dizer que eu esteja certo. Agora, vou esperar para ver, vou dar o benefício da dúvida, vou ver tudo o que tem de bom para mostrar e vou ver também os contras, não é? Porque todas as coisas têm prós e contras e vou analisar tudo. Mas não acredito que à partida já tenham 4%. Acho que é um pouco exagerado. Ok. De qualquer maneira, o Aliança não vai tirar só pessoas ao PSD, também vai tirar o CDS, não é? Agora, se os votos depois vão se refletir só no PSD, acho que não. De qualquer maneira, até o Bloco de Esquerda, segundo as sondagens, vai tirar votos. Tu és o líder, digamos, no PSD, na União de Freguesias da Ramada Caneças. Tens uma experiência agora, pelo menos, já de um ano e meio, não? Quase. Portanto, quase. As eleições foram em outubro, estamos em janeiro. Há 1 ano e 4 meses, Pronto, mais coisa menos. Tu achas que a experiência que tens tido na Ramada, há pouco afloraste isso, mas achas que deveria ser extensível a todas as freguesias, independentemente do PS ter ou não ter maioria, e de vocês estarem ou não estarem numa posição, digamos, de imporem, entre aspas, essa aliança? Eu acho que sim, porque se nós queremos ser poder, temos que saber estar no poder, e mesmo que nós, em 2021, e agora não vou falar das legislativas já, em 2021, se consiga ganhar, por exemplo, a Câmara, dificilmente se ganha logo à primeira com maioria absoluta. Portanto, vai-se ter que fazer um percurso. E tu achas que há como o Fernando Seara fez em Sintra, por exemplo. Mas, seja com quem for, seja a pessoa que for, pode já na altura ser uma pessoa realmente do Conselho de Odivelas. Mas se isso acontecer um dia, pode ser em 2021, em 2025, em 2029, vai acontecer um dia. Um dia, quando for acontecer, à primeira vez, dificilmente será logo com maioria absoluta. Então, temos que saber ser poder e saber negociar. E acho que, neste caso, se no passado se negociou umas vezes melhor, outras vezes pior, porque eu acho que os acordos dos 4 anos anteriores, ou seja, de 2013, não foram os melhores. Tinham havido acordos melhores em 2009. Em 2013 não foram os melhores. Em 2017, aqueles que se podiam fazer tinham tudo para ser melhores. E neste momento até foram, e nós na Ramada conseguimos logo isso, até foram melhores que o que tinham sido 4 anos antes, e na pontinha, a posteriori, agora, recentemente, também já se conseguiu melhor que aquilo que a pontinha tinha tido nos 4 anos anteriores. Podia ter sido conseguido ou aproveitado isso até para conseguir mais logo naquela altura. Logo no pós-eleições. Nós estamos, como tu disseste, vale a pena começar a pensar nas legislativas, e um erro que tem sido cometido muitas vezes é que o candidato aparece 3 ou 4 meses antes. Achas que a tua estratégia passa por um candidato trabalhado com mais antecedência, de 2 anos, de 1 ano? Tu achas que o candidato deve aparecer só 6 meses antes? Qual é a tua visão? Eu acho que para as legislativas não há pressa de apresentar um candidato. Não. Para umas autárquicas, eu acho que os candidatos das juntas, da Câmara, etc., têm que ser apresentado mais cedo. Tem que apresentar propostas, e tem que andar no terreno, não tem que ser uma surpresa pós odivelenses, 4 meses antes das eleições, aparecer um candidato. Não, tem que ser uma coisa trabalhada, tanto nas juntas como na Câmara. Até porque os generais não ganham, e tem sido um erro do PSD, porque
acho que em certos momentos já tivemos bons generais, só que os generais não ganham guerras sozinhos. Precisam dos soldados. Porque tem que estar lá o da Câmara, mas os das juntas também tem que estar a ser trabalhado já nessa altura, desde cedo. Eu concordo com uma tese que diz que os concelhos ganham-se nas freguesias. E se calhar, se esse trabalho das freguesias não for bem feito, o candidato à Câmara não tem hipótese. A não ser que seja uma figura tão mediática, que abafe tudo e todos, mas penso que cada vez tem mais peso essa tese de que os concelhos ganham-se com bons presidentes e bons projetos de freguesia, porque as pessoas votam na freguesia, têm tendência a votar da mesma maneira na Câmara. De qualquer modo, e já vamos com algum tempo e se calhar está na altura de começarmos a acabar a entrevista, quando tu falas, e falas bem, em termos de preparar as eleições legislativas de 21 e ter todo esse trabalho prévio no terreno dos presidentes de juntas ou dos candidatos a presidente de junta, como é que tu vês este campo político que é do PSD e à direita do PSD, como é que tu o vês e como é que tu, conhecendo que em Odivelas haverá sobretudo o CDS, olhando para a Assembleia Municipal, tens o CDS, tens o PAN, não sei se o PAN vai conseguir continuar a ter um deputado municipal, mas como é que tu vês essa política de alianças? Achas que eu vejo de uma forma positiva. Faz sentido englobar tudo, uma pré-eleitoral, concorrerem separadamente e depois fazem as contas? Como é que tu vês isso? Eu vejo de uma forma positiva e vejo que quem ganhar a Conselhia em julho, aquilo que deve fazer... Quem ganhar a Conselhia do PSD? Do PSD em julho. Este ano, julho de 2019. Quem ganhar a Conselhia em julho e se realmente for a votos em julho, que teoricamente é em julho que deve ir a votos, mas quem a ganhar deve preparar já uma lista que englobe todas as fações do PSD. Eu fiz aqui uma proposta há uns tempos atrás, é claro que no meio do mar agitado, se calhar passou ao lado, agora com o mar mais calmo, se calhar pode-se ouvir, que foi dos núcleos. E outros partidos já têm, chamam-lhe outros nomes, uns chamam secções, outros chamam aquilo que chamarem, não interessa. Em Loures o PSD tem núcleos. E eu acho que os núcleos em Odivelas, e defendo isso dentro do PSD, eram bons. Nós devíamos ter os núcleos para as nossas uniões de freguesia. E se um dia voltarem a ser freguesias, simples, devemos ter os núcleos para as nossas freguesias. Com sedes, com gente motivada para que essa gente não se sinta usada só nas alturas de eleições autárquicas para conseguir certas coisas para este ou para aquele. Não, para que essa gente se sinta parte do processo, se sinta com força, se sinta que pode ganhar, que o PSD pode ser mais forte, pode vencer e que um dia eles vão fazer parte da vida autárquica da região. Isso é muito importante. Ou seja, que não andam ali só para agitar as bandeirinhas. Ponto final, parágrafo. E acho que nos últimos tempos temos passado muito essa imagem, que andam ali algumas pessoas só para distribuir panfletos, agitar bandeiras naquela altura e acabam as eleições e acabou tudo e agora ou se faz a vontade assim ou de outra forma não há nada para ninguém. E eu acho mal. Eu acho que só com a partilha de todos e de todos, é das bases do PSD em Odivelas até ao topo, é que conseguimos alguma coisa. E se queremos ser fortes, ou um pouco mais fortes, já nas legislativas, temos que ter outros nomes. E se queremos ser muito fortes nas autárquicas, temos que começar a criar essa união já em julho, 2 anos antes daquilo que vai acontecer. Portanto, tu defendes uma estratégia a 2 anos com projeto, uma dinâmica pensada há 2 anos de distância. Mas para ti é importante, isto para eu, pelo menos da minha parte, terminar esta entrevista, depois terás uma palavra final, para ti é importante um grande nome mediático no Conselho ou a prata da casa? Ou seja, impedimento do trabalho das juntas de freguesia e dos vereadores que, entretanto, vão desenvolver o seu trabalho. Para ti, há 2 anos, começas a pensar num homem que seja, numa mulher,
que tenha o tal poder mediático ou para ti é com a prata da casa? Eu acho que mediáticos em Odivelas somos nós. Nós? Nós que vivemos em Odivelas. Porquê? Porque foram os meus vizinhos que me viram crescer. Foram os meus vizinhos que me viram na escola, na catequese, na faculdade. Eu fiz tudo aqui em Odivelas. Aliás, fiz muita coisa na Ramada. Também, entretanto, casei e eu vivo na fronteira de Famões com a Ramada. Portanto, para mim seria uma união de freguesias perfeita. Não existe essa união. Mas é verdade, porque eu gosto muito de Famões e as pessoas sabem que eu também gosto muito de Famões. E fiz uma vida inteira na Ramada. A minha filha, por exemplo, estuda na Ramada, pratica desporto em Famões, vive cá e os meus vizinhos que me veem, as pessoas da paróquia que sabem que é ali que eu vou à missa, os meus amigos que sabem que é ali que eu discuto o futebol, não o meu futebol, mas o futebol do Benfica e do Sporting e do Porto, é ali naquele café, com aquelas pessoas, com aqueles amigos. Aqueles meus amigos que fundaram a Associação de Pais da João de Deus em Odivelas, aqueles meus amigos que fundámos os Jovens da Ramada há mais de 20 anos atrás, é essa gente, e são esses... Portanto, para ti não é uma pessoa de fora. Isso é que é um mediático de Odivelas. Não é uma pessoa de fora, não é uma grande figura nacional, não é ganhar. Podia ser, eventualmente, tentou-se que fosse, não foi, e atenção, aprendi muito a gostar muito do professor Dr. Fernando Seara, aprendi a gostar, enquanto pessoa aprendi a gostar muito dele, mas acho que foi um presente envenenado para ele. E ele acabou por servir de escudo ao facto do PSD Odivelas não ter preparado ninguém para ter capacidade de ganhar umas eleições em Odivelas à Câmara. E acho que por isso mesmo devíamos preparar uma conselhia em julho muito mais unida. Eu consigo identificar pelo menos 3 fações do PSD em Odivelas. Essas 3 fações unidas, se possível, unidas numa lista única, se não for possível, pelo menos que sejam 2 listas e que as ideias divergentes apareçam juntas, não apareçam partidas, porque ao aparecer partidas já vêm também mais enfraquecidas, esquece-se o cacique. PSD Odivelas é muita coisa, é muito cacique. Já se sabe que há muita gente que acaba por fazer um mau serviço ao PSD de Odivelas porque vem votar a pedido telefónico. Não vem votar. Mas estás a falar em termos de eleições no partido. No partido, em Odivelas, já conselhia. Portanto, eu quando vou votar, eu devo votar porque eu acredito naquelas ideias. E não devo votar porque alguém me diz: epá, eu sou muito teu amigo, eu preciso muito, vem votar em mim. E eu assim parto logo com 200 ou 300 votos, que quase que dão para ganhar umas eleições. E é mau. Pode ser bom para apresentar algumas coisas depois para as distritais, para as nacionais, para isto, para aquilo, mas está mais que provado a nível nacional que os caciques fazem mal ao partido, fazem mal à política e quem vota faz um bom serviço ao partido se vier votar em consciência. Se vier votar para um PSD Odivelas mais forte. Mas tem que conhecer todos os projetos. E não pode vir votar só porque um amigo de longa data diz: vota em mim porque sou eu. Não! Tens que votar em mim porque sou o melhor projeto, sou o único projeto que pode pôr o PSD a ganhar em Odivelas. Ponto final, parágrafo. Eu penso que foi muito claro o teu pensamento. De qualquer maneira, isso pressupõe as tais eleições em julho, pressupõe que há pessoas que estão contigo e que defendem essa mesma ideia, porque, se calhar, para isso avançar, tem que ser com pessoas novas, ou não? Ou tu falas nisso? Esta é a minha última pergunta. Tu, quando falas nessa questão de temos que mudar isto, temos que mudar aquilo, acreditas que isso ainda é possível com a direção atual ou achas que é preciso uma nova gente, novas caras e novas pessoas? Eu acredito nas duas coisas. Acredito que há pessoas na direção atual que são indispensáveis porque são bons quadros. E há pessoas que têm estado consecutivamente de fora que são bons quadros e que
que têm que voltar a estar dentro. E não é, atenção, e não é quem vem pôr, quem quer uma entrada à força, quem envenena por fora para entrar à força. Não, é quem se sabe que, sim, se tivéssemos, tínhamos mais ideias, tínhamos boa política, todos juntos éramos mais fortes e conseguíamos dar uma força ao PSD de Odivelas que não tem tido, pelo menos nos últimos 8 anos. Ok, acho que ficou claro o teu pensamento. De qualquer maneira, tens um último minuto para transmitir uma mensagem que achas importante e que tenha ficado fora desta conversa. A minha mensagem principal e que eu gostava era que o PSD no futuro voltasse a estar todo a remar no mesmo sentido, fizesse listas a pensar em ganhar, não listas a pensar em ganhar a Conselhia, ou em lugares na Distrital, ou em lugares na Nacional, o que for, fizesse listas a pensar, quando formos candidatos ao poder local, podermos ganhá-lo e, nesse sentido, começarmos já hoje a trabalhar. Já hoje, digo, começar a pensar naquilo que vão ser as eleições de julho, se vamos ter uma lista única muito forte, ou se vamos ter 2 listas, onde poderão ser, em vez de ter uma lista excelente, poderão ser 2 listas muito boas, ou podemos ter 3 listas medianas, por exemplo. Isso é uma chamada a todos para a União, ponto final, parágrafo, e isso implicava, por exemplo, começar a pensar nos núcleos já hoje, antes de julho. Mas mesmo que já hoje fosse difícil, e pudesse ser interpretado como pôr a carroça à frente dos bois, então tudo bem. Em julho há definições e logo a seguir há núcleos, e temos com 2 anos para trabalhar, e logo a 1 ano e meio, 1 ano das eleições, já temos candidatos às freguesias, já temos candidatos à Assembleia Municipal, já estarmos a trabalhar num candidato à Câmara. Um candidato que seja mediático para os odivelenses. Ponto. Porque há diversos tipos de mediatismo. Eu próprio tenho o meu, e sei que o tenho, e portanto não vale a pena estar aqui a tirar areia para os olhos, mas temos gente que seja mediática para o cidadão comum de Odivelas, que as pessoas no país possam conhecer menos, mas que todos os cidadãos de Odivelas conhecem bem e que sabem que têm força para ganhar. Ok. Ricardo Monsanto. Obrigado. Muito obrigado eu, e vamos falando por aí, até se em julho houver eleições, se calhar voltamos a falar. Uma boa tarde e um grande abraço a todos os odivelenses. Okay. Obrigado. Obrigado, boa tarde.